Podem a espada e a cruz andar nas mãos do mesmo homem? Que cavaleiro é esse que faz a guerra em nome da paz? Que chama arde no coração de um monge adiado, feito comandante do exército real, pela salvação da pátria. Entre as lutas terrenas e a crença no céu, para onde se dirige? Que vitória procura? A que chamamento responde? Neste corpo houve o soldado e o santo. Nestes olhos, Deus e os homens. Nestas mãos, a espada fez-se cruz. Aljubarrota, véspera da Nossa Senhora da Assunção. 30.000 homens comandados pelo rei de Castela enfrentam as forças fiéis a Dom João I. Em menor número de homens e armas, a tropa portuguesa tira vantagem do terreno. Dispõe-se em quadrado, com fundibulários, festeiros e arqueiros nos flancos e armadilhas na frente de combate. Protegida por um riacho de cada lado e disparando de cima para baixo, massacra o exército espanhol. Meia hora depois, o rei de Castela já bate em retirada. Naquele dia, 14 de agosto de 1385, Portugal garantia a independência graças ao gênio e coragem de Nuno Álvares Pereira. Muitos anos depois, um vulto vagueia nas ruas de Lisboa. Mendiga uma esmola ou distribui sopa pelos pobres. Pouco resta de quem foi, mas trata-se do mesmo homem que delineou a estratégia e comandou o exército português na vitória de Aljubarrota. Como é possível? Que terrível maldição se teria abatido sobre o grande herói do reino? O que é um santo? Um santo ou uma santa é alguém que teve uma vida que, no fundo, mostra que de alguma forma tem um contato privilegiado com Deus. Bem, um santo é uma pessoa que vive na graça de Deus, é uma pessoa que se encaminha para o céu e que já nesta terra faz esse caminho. A figura do santo é uma das muitas particularidades do catolicismo. Nas igrejas, ao lado de Cristo crucificado ou da Virgem Maria, há imagens de homens e mulheres que parecem servir de intermediários entre o mundo terreno e a vida eterna. Os santos canonizados são uma pedagogia da Igreja, portanto, é um serviço que a Igreja presta aos seus fiéis, fornecendo como exemplos, e escolhe-os nas mais variadas áreas da vida e nas mais diferentes épocas, profissões e tudo para um exemplo. Mas, sendo o exemplo, é essencialmente também aquele que participa da própria santidade de Deus. A Bíblia o diz, essencialmente, sede santos porque eu sou santo. Ao longo dos séculos, foram santificados homens poderosos e humildes pregadores, reis e mártires. O catolicismo não entende os santos como uma legião de anjos, mas homens e mulheres reais, com carne, ossos e defeitos. Os santos também têm a sua vida normal. Nós vemos isso também pelos relatos de exemplos de santos atuais, porque muitas vezes consideramos que os santos eram tão perfeitos, uma espécie de extraterrestres que tinham uma vida irrepreensível, quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista de feitio. E, portanto, o Nuno Álvares também teve os seus pecados. Regra do ouro. O santo não nasce, o santo faz-se. Nuno Álvares Pereira nasceu em 1360 em Cernache do Bom Jardim. A religiosidade corria-lhe nas veias, mas não da forma mais ortodoxa. Era neto do arcebispo de Braga e um dos 32 filhos do prior do Crato. A família Pereira não seria a mais casta, mas tinha poder. Com apenas 13 anos, Nuno é tomado por escudeiro da rainha. Sonha com as cruzadas e com as lendas arturianas.
Quer ser um cavaleiro virgem, tal como Galahad, o mítico herói que teria encontrado o Santo Graal. O pai, no entanto, tinha outros planos. Ele teve alguma relutância em aceitar o casamento que lhe propunha o pai. É casado muito novo, ele casa tinha feito 16 anos há muito pouco tempo e vai para o Minho, vai viver lá para Cabeceiras de Basto, um casamento com uma viúva rica do Minho, a Dona Leonor de Alvim. Com o casamento, esfumam-se os sonhos do cavaleiro andante. Mas em breve, Nuno seria chamado ao primeiro plano da história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja do Santo Condestável, em Campos Ourique, Lisboa. Foi erguida em honra de Nuno Álvares Pereira, o condestável beatificado pelo Papa Bento XV em 1918 e canonizado por Bento XVI em 2009. A Igreja, porém, já existe desde 1951. Um estranho caso de santificação precoce. Assim, foi construída já depois da beatificação. Só podia ter sido construída depois da beatificação, evidentemente, não podia haver culto público antes. Mas chamava-se Santo Condestável e não Beato Nuno, e a razão era esta. Era a razão de facto da velha, da antiquíssima devoção do povo que se manteve viva durante todo este tempo. Até chegar àquele pórtico, ladeado pelo Anjo de Portugal e por São Miguel Arcanjo, Nuno Álvares tinha vivido mais de 500 anos nas orações do povo. A devoção e as homenagens tinham começado logo depois da morte. Pinturas que o retratavam com um halo de santidade e livros que lhe enalteciam os feitos e o caráter. A Crónica do Conde Stabre, de autor anónimo, a Crónica de Dom João I, de Fernão Lopes, e até um livro que listava um conjunto de milagres que lhe eram atribuídos. O culto a ele, praticamente, é um culto popular, mas simultaneamente também apoiado pelo próprio rei Dom Duarte, que, poucos anos depois da morte de Nuno, procura encarregar um monge que se encontrava em Florença e que tinha acesso à própria Cúria Romana, que indagasse da possibilidade da declaração do culto de São Nuno logo nessa altura. Durante 150 anos, o culto a Dom Nuno é apoiado por Casa Real, Casa de Bragança e Ordem do Carmo. 3 instituições a quem interessa o prestígio de ter um santo entre os seus. Mas é proibido em 1580, quando Portugal perde a independência para Castela, que o vê apenas como um inimigo de guerra. Estávamos numa encruzilhada. Ou a rivalidade política impedia o reconhecimento de um verdadeiro santo, ou Portugal tinha mitificado um homem extraordinário, mas que não passava de um herói de guerra. O problema é que quando nós isolamos os nossos heróis para os idolatrar, e todos os povos, todas as sociedades precisam ter os seus heróis, por vezes desenraizamos excessivamente as figuras da realidade histórica e anulamos-las como personagens. Nuno Álvares Pereira também é um caso desses. Nós esquecemos que ele foi um militar e um guerreiro ao serviço da defesa da autonomia de um povo, do povo português. Foi também um político, porque também serviu uma estratégia política no contexto da afirmação da dinastia de Avis. Naturalmente que depois aquilo que chega até nós é o resultado dessa estima, dessa grande afetividade que toda uma geração partilhava por um homem que no fundo tinha viabilizado a conquista do poder a todos eles. Teríamos confundido um herói nacional com um santo? Ou seria realmente Nuno Álvares um desses homens à escuta de Deus? Que a auréola te cerca, é a espada que volteando faz que o arauto perca seu azul, negro e brando. Mas que espada é que erguida faz esse salo no céu? É Excalibur, a ungida, que o rei Artur te deu. A 22 de outubro de 1383 dá-se o acontecimento fatídico. O rei Dom Fernando morre a uma semana de completar 38 anos. De entre vários candidatos ao trono, emergem Dom João de Castela, que é casado com a única filha do rei falecido
E Dom João, mestre de Avis, filho bastardo de Dom Pedro e, portanto, meio-irmão de Dom Fernando. A maior parte dos nobres toma o partido de João de Castela, incluindo Pedro Pereira, irmão de Nuno Álvares. Este, porém, deixa o recato da casa de família para se perfilar ao lado do mestre de Avis. Ainda antes do final do ano, as crónicas colocam Nuno na conspiração que leva à morte do conde Andeiro, conselheiro e presumível amante da rainha. Depois, quando o povo de Lisboa eleva o mestre de Avis a regedor e defensor do reino, João de Castela manda invadir Portugal, mas Nuno Álvares impõe-lhe a primeira derrota. Acontece em abril de 84, nos Atoleiros, e diante de um exército comandado pelo irmão. No ano seguinte, as cortes reúnem em Coimbra e aclamam o mestre de Avis como rei, o primeiro de uma nova dinastia. A argumentação de João das Regras é fundamental na decisão, mas outro fator terá sido tomado em linha de conta. Ao que parece, foi a força de algumas centenas de homens armados do Nuno Álvares Pereira, durante as próprias cortes, que viabilizou a afirmação da candidatura do mestre de Avis e que neutralizou essa oposição, que seria politicamente até uma oposição com alguma força. Mal chega ao trono, Dom João I faz de Nuno Álvares condestável do reino, comandante supremo do exército. Disciplinador, impetuoso, o jovem torna-se um líder natural que usa como arma o seu próprio exemplo. É um homem que é capaz de percorrer com a sua hoste 30 ou 35 km numa noite só, que gosta de batalhas que sejam grandes desafios, de preferência, se puder, escolher o terreno e ocupar antecipadamente a posição ainda melhor, independentemente da desproporção numérica com que possa ter que se confrontar. Em agosto, quando João de Castela tenta a ofensiva final, o condestável intercepta-o em Aljubarrota e derrota-o numa batalha tão breve como mortal. Entre as múltiplas vítimas adversárias, conta-se Pedro Álvares Pereira, seu irmão. Mas esse trágico dano colateral não o parece afetar particularmente. A personalidade de Nuno Álvares Pereira é muito curiosa, porque tem uma espécie de mitificação nos próprios cronistas, e é muito curioso que, sendo ele celebrado como militar, curiosamente, nas crónicas de Fernão Lopes, eu nunca encontrei nenhum ato em que ele se desfizesse diretamente da vida de alguém. Por outro lado, não faltam relatos de comportamentos estranhos, como a aparente frieza diante da morte do irmão. Diferentes autores, incluindo o rei Dom Duarte, referem que o condestável sofria de vertigens, fugia de médicos, tinha aversão a homens que trouxessem cartas e, certa vez, avançou de espada erguida contra o nascer do sol, julgando ver um exército inimigo que, na verdade, não existia. A personalidade de Nuno Álvares será tudo menos clara. Para uns, louco. Para outros, santo. Deu sempre testemunho de uma norma de vida que os guerreiros normalmente não entendem, que é fazer a guerra pro pacem, quer dizer, fazer guerra para a paz. De uma forma ou de outra, nunca deixou de sonhar com o Graal. Continua a rezar as horas e a confessar-se, a fazer jejum todos os sábados e vésperas de festas de Nossa Senhora, caso da Batalha de Aljubarrota, acontecida na véspera da Senhora da Assunção. Antes e depois dos combates, reza diante da sua bandeira. Uma cruz vermelha como a de Galahad, ladeada por Cristo, pela Virgem e por dois santos de guerra, São Jorge e Santiago. Acredita com todas as forças que Deus está do seu lado e que, por isso, nada lhe pode acontecer. Avança com uma confiança desmedida. E isso lhe permite, de facto, ser um estratega de alto calibre, de pouco tempo mudar a posição das tropas, de sentir que na sua interioridade pode encontrar a força necessária para responder a certas situações, como acontece em Valverde, que o vão à procura e encontram-no a rezar.
pôs-se de joelhos entre umas pedras a rezar e a louvar a Deus, como era seu costume. E estando assim rezando, porque as pedras e as setas que vinham da parte dos castelhanos eram muitas, toda a sua gente lhe bradava que fizesse andar por diante a sua bandeira e que não os deixasse morrer assim. Inexplicavelmente sereno, o condestável pede que o deixem terminar. Depois, ergue-se e corre para a frente de batalha. Após 2 dias de combate, sai vencedor mais uma vez. Na beatificação de Nuno Álvares Pereira, em 1918, o Papa dispensou a confirmação do milagre habitualmente exigido. Bastou-lhe a existência de um longo e apaixonado culto popular. A decisão vinha em boa hora para a Igreja Portuguesa. Estávamos na altura num momento dramático da nossa história e a beatificação foi vista como um salto muito importante. O Núncio Apostólico em Lisboa foi a Roma e explicou aos cardeais que era vital para o catolicismo, para a Igreja, para a história da Igreja em Portugal, que houvesse um sinal de esperança no futuro de Portugal, porque a Igreja em Portugal continuava debaixo da perseguição. Perseguida pelo regime republicano, a Igreja vivia dias difíceis. Mas a República preparava-se para mudar sob a égide do novo líder, Sidónio Pais. Quanto ao povo, pagava a fatura de o Estado ter mandado milhares de soldados sem preparação para as trincheiras da Primeira Guerra. Naquele momento de depressão nacional, 3 crianças de Fátima garantem que lhes apareceu a Virgem Maria. A notícia da beatificação de Nuno Álvares parecia a confirmação definitiva de que Deus estava a olhar para Portugal. Poucos anos depois, a Primeira República cai sem resistência. Mas o carisma do condestável não seria menosprezado pelo Estado Novo. A questão da santidade gera-se inevitavelmente aqui, onde eu acho que o papel do Vaticano, de facto, é complexo. É complexo e é complicado, porque muitas vezes, de certeza, que o Vaticano perceberá, e vamos chamar aqui o Vaticano como este coletivo, não é? De certeza que muitas vezes o Vaticano perceberá que muitos dos processos que lhe chegam vão ser, em especial, arma dentro dos próprios países. Para Salazar, as comemorações dos 800 anos de Portugal e 300 da restauração da independência deviam culminar na grande festa da santificação do condestável. Mas o Papa Pio XII rejeita a súplica. Não fosse alguém confundir assuntos de Deus com exaltações nacionalistas. Contudo, há quem aponte outra razão para a recusa. Havia pessoas que tinham opinião de que o Nuno Álvares Pereira não ia a santo, não era canonizado, por influência negativa dos espanhóis. A influência da Igreja Católica de língua espanhola, a maior do mundo, não podia ser ignorada. Mas não impedia Salazar nem o cardeal Manuel Cerejeira de avançarem para uma canonização intramuros. Levantam a Igreja do Santo Condestável, mandam trasladar as relíquias e fazem uma festa à qual comparecem milhares de pessoas. Essa devoção dos fiéis, então como hoje, não tinha segundas intenções. Era e é real. Canonizado ou não, algo em Nuno Álvares atraía multidões através dos séculos. No norte, no centro, no sul, tinha grandes cidades, tinha Braga, tinha Viana, tinha Chaves, tinha Ourém, tinha Porto de Mós. Terminada a guerra, Dom João recompensa o condestável com terras e bens, que fazem dele um dos homens mais ricos da Europa. Aos 27 anos, podia viver uma reforma fabulosamente confortável. Porém, tinha outros planos. Deus parecia ter outros planos. Passado um ano, fica viúvo, mas nunca volta a casar. Manda levantar 7 templos, 6 deles em homenagem a Santa Maria, a quem atribui o mérito das suas vitórias militares. Em 1414, recebe novo golpe, o mais duro de todos. Beatriz, sua única filha, morre ao tentar dar à luz. O mundo terreno diz-lhe cada vez menos. No ano seguinte,
Portugal vai entrar numa nova era, o tempo da expansão e dos descobrimentos. Os infantes Dom Pedro, Dom Duarte e Dom Henrique lideram a armada que parte com a missão de tomar a cidade de Ceuta. E Nuno Álvares, apesar dos 55 anos de idade, parte com eles. Em 2003 constituiu-se a Comissão Histórica, a Comissão Teológica, o Tribunal Eclesiástico. Prestámos todos o juramento no dia 16 de julho, de festa de Nossa Senhora do Carmo, na tarde deste dia, nas ruínas do Convento do Carmo. Uma cerimónia que incluiu vésperas e os juramentos e uma homilia do Sr. Cardeal. E pronto, começamos a trabalhar, fomos trabalhando. O processo de canonização de Nuno Álvares Pereira é reiniciado já no século XXI, longe dos tempos da propaganda nacionalista e de qualquer trauma castelhano. Mas para passar de beato a santo, isto é, do culto local aos altares do mundo, o condestável teria de enfrentar um exame complexo. Um dos critérios é perceber se a pessoa, depois de morrer, depois do primeiro entusiasmo, que muitas vezes pode ser sentimental, as pessoas continuam, por exemplo, a ir rezar junto do túmulo dessa pessoa que morreu. Se continua sempre com muitas flores, com muita gente a ir lá, isso é sempre um sinal de que essa pessoa deixou rastro e que esse rastro não foi esquecido. O rastro de Nuno Álvares não tinha sido esquecido, mas a memória não chega para fazer um santo. Tem que haver um milagre feito por invocação dessa pessoa, depois de morto, porque durante a vida pode fazer milagres, mas se calhar foi Nossa Senhora que fez. Quer dizer, não, quando alguém pediu àquele santo para fazer um milagre, e de facto aconteceu. Uma coisa inexplicável, que a ciência não consegue explicar, e com um grau de exigência, digamos, de análise muito intenso. Milagres não acontecem todos os dias. A espera de 600 anos, o desejo de ver Nuno de Santa Maria elevado a santo, poderia não ficar por aqui. Confesso, e com o devido respeito à Santa Madre Igreja, que não entendo isso. Mas é porque é necessário termos um sinal do céu. Temos que ter um sinal de que ele está no céu. Mas assim, a pessoa já fez os atos de santidade. Agora tem que ser ainda médico, tem que fazer um exame, uma cura, ajudar a fazer uma cura. Eu confesso que não entendi isso muito bem, mas enfim. No verão de 1422, dá-se a viragem definitiva na vida de Nuno Álvares. Vai devolver ao mundo tudo o que o mundo lhe deu. Doa tudo o que tem aos netos, companheiros de armas, ordens religiosas e desventurados. O homem mais rico do reino faz-se pobre, terrivelmente pobre. Por fim, quando nada mais lhe resta senão ele próprio, até de si abdica. Adota o nome de Nuno de Santa Maria e entra para o convento do Carmo. Quando se recolheu ao Mosteiro do Carmo, por ele mesmo fundado, primeiro não quis sequer entrar como dignitário, apenas conservou aquilo que era indispensável para se abrigar do frio. É aí que ele se torna verdadeiramente santo, é com o despojamento. Porque ele torna-se pobre entre os pobres. Torna-se pobre, melhor, não é torna-se pobre entre os pobres, mas melhor que isso, torna-se pobre para os pobres. O
poderoso condestável escolhe ser um simples donato, aquele a quem cabem as mais humildes tarefas da vida monacal: varrer, limpar, lavar. Vive os últimos 9 anos de vida na solidão do convento, no silêncio de uma cela onde não quis mais do que a imagem de Cristo crucificado. Sai apenas para servir sopa aos pobres ou percorrer as ruas descalço, mendigando ou amparando os aflitos. O milagre requerido pelo Vaticano chegou no ano 2000. Guilhermina de Jesus queima-se com óleo a ferver no restaurante onde trabalha. Perde a visão num olho e os médicos dizem-lhe que é irreversível. Devota do Beato Nuno desde criança, espera o dia da sua festa, 6 de novembro, para reunir o pároco, alguns amigos e família e iniciar uma novena. Um mês depois, um impulso leva a beijar a imagem do Beato que tem no quarto. Sente-se em paz. Naquela mesma noite, volta a ver. Sabei que o Senhor me faz maravilhas. Ele me ouve quando eu o chamo. Estas palavras do Salmo responsorial exprimem o segredo da vida do bem-aventurado Nuno de Santa Maria, herói santo de Portugal. A 26 de abril de 2009, na Praça São Pedro, o Papa Bento XVI faz o anúncio esperado há 6 séculos: a canonização de Nuno de Santa Maria. Destaca a vida de fé e oração num contexto que pouco as favorecia e o exemplo de como, mesmo num contexto bélico, é possível realizar os valores e princípios da vida cristã. O velho paradoxo era finalmente resolvido. É possível ser santo e militar. É preciso ser soldado, defender o país e ser santo. Ele estava empenhado, tinha amor ao seu povo, ao seu reino, ao seu rei portanto, foi à luz dessa devoção e desse empenho, desse ideário que era político e social, que ele depois foi capaz também de uma forma cristã, com os valores cristãos, viver essa causa de uma forma radical e encontrar aí a possibilidade de fazer a experiência do seguimento radical de Cristo. O homem que tudo teve e a tudo renunciou, que trocou a corte pela companhia dos chagados e dos leprosos, morreu numa manhã de 1431. A sepultura no Carmo foi constante destino de romarias. A sua terra levada por gente em busca de cura para todos os males. O terremoto que arrasou Lisboa no 1º de novembro de 1755 deixou feridas profundas no convento e destruiu a campa. A pedra tumular perdeu-se no tempo. O epitáfio, no entanto, era uma poderosa profecia do futuro. Aqui repousa aquele Nuno, condestável, fundador da Casa de Bragança, general exímio, depois monge bem-aventurado, o qual, sendo vivo, desejou tanto o reino do céu que mereceu, depois de morto, viver eternamente na companhia dos santos.